Bora lá, povo. Vamos entrando. Agora temos mais uma hora de falatório aqui, que tá interessante o papo. Tá muito bom. Todas as pessoas que estão entrando agora estamos falando sobre relatos sobrenaturais dos inscritos e meus também. Vocês têm muita... Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. A tia tá com saudade. Eu acho tão interessante que amigos dos meus filhos, todos eles me seguem e me ficam me chamando de tia. Eu cheguei na época de ser tia, gente, olha só. Que loucura. E eu tenho um carinho muito grande pelo Luiz. Ah, obrigada, Lili. Que bom que tu tá gostando. Que bom mesmo. Eu fico muito contente, né? Hoje, eu sempre faço uma live meio desgadeada, mas hoje eu resolvi me arrumar porque a gente ia ter bastante papo. Boa noite, Graciene. Tudo bem? Hoje a live, já estamos na segunda hora de live. Fizemos a primeira hora, agora vai ser a segunda hora de live. Sobre relatos sobrenaturais meus e dos nossos seguidores, que também a gente tá contando ainda. Ai, Jordana, obrigada. Olha eu, Kelinha ali. Obrigada pelo elogio. Eu fico muito contente, porque eu fiz com muito carinho, me arrumei toda pra aparecer bem aqui pra vocês. A Eu Kelinha entrou. Estava te esperando, amiga. Como é que tu tá? A Eu.Kelinha, gente, ela é uma escritora. Ah, é? Obrigada. Olha, não tá tão perfeito não. Assim, de perto dá pra ver umas imperfeição. Mas eu tento fazer o meu melhor, né? Então, Jordana, nós já estamos contando alguns relatos, né? Mas tem muito relato aqui ainda. Eu tenho relatos meus pra falar pra vocês. E deixa eu falar da Eukelinha pra eu fazer o jabá dela. Cadê aqui? A Eu.Kelinha, gente, ela é uma escritora independente, uma mulher, e a gente sempre indica as mulheres aqui no nosso canal, né? E ela é escritora, ela já escreveu esse livro aqui, que eu vou fazer resenha, mas mais pra frente. Eu tô terminando de ler O Caos da Família Bala, que tá lá, ó. Lá naquele cantinho lá, ó. Ali. Aqui. Aqui, ó. Causos da Família Bala. Vai sair lá no Instagram a resenha do livro dela. Que é o Causos da Família Bala. E o Caos na Delegacia também é dela. Assim, é uma leitura bem tranquila, bem fácil, assim, de compreensão. Uma leitura gostosa, prazerosa de se fazer. Não é aquele tipo de leitura que tem que estar com o dicionário junto, porque tem umas leituras que são mais capciosas e difíceis da gente fazer. Então, essa semana ainda vai sair a resenha do Causos da Família Bala. Não, Causos da Família Bala lá no nosso YouTube. E depois vai ser o do Jack Stripador, que vai estar aqui. E o próximo vai ser do Caos na Delegacia. Tudo lá no YouTube, Monóculo do Além. Se quiserem seguir a gente, vão lá, fiquem à vontade. E se quiserem adquirir os livros, é só entrar no perfil da Eu.Kelinha, que ela vai falar as formas que você pode comprar o livro dela, tá bom? São livros incríveis, um valor super acessível e vamos apoiar as mulheres aqui no nosso canal. Se você tiver uma lojinha, qualquer coisa, é só mandar pra mim que a gente coloca aqui pra todo mundo ver. Vamos dar visibilidade para nós mulheres, não é verdade? Então vamos voltar pros nossos... Já feito o jabá da Kelinha aqui. Vamos voltar pro nosso... Eu tenho que falar uma experiência minha. Exatamente. Mulherada não mata uma barata, mas ama um assunto trevoso. E incrível, Mica, que eu sempre falo aqui que são 75% de mulheres no nosso canal. Eu tenho 51.700 seguidores e 75% são mulheres. Olha como as mulheres são bem mais corajosas. E cada vez que eu vejo um menino entrando aqui, um homem entrando aqui, eu sempre dou muito bem-vindo, porque assim, são poucos. São poucos e são super bem-vindos na nossa página também, gente. Vamos falar de assunto trevoso, vamos colocar nossos medos pra fora, porque nós estamos aqui pra isso. Deixa eu falar pra vocês. Esse foi um bagulho premonitório. Um bagulho premonitório, olha só. Foi uma experiência premonitória que eu tive. Exatamente. Eu sou assim com rato, gente. Eu tenho pânico de rato. Pânico. Pânico. Eu tenho pavor de rato. Pra mim, rato tem que passar longe. Eu prefiro ver um espírito do que ver um rato. Então, eu sou dessas. Sou dessas ali, amiga. Bem assim mesmo. E aí, o Derlan, que é esse rapaz que entrou aqui agora há pouco, e ele vem me mandar coisa de rato, porque ele sabe que eu tenho pânico de rato. E ele fica me mandando vídeo de rato, esse abençoado. Né? Mas, enfim, deixa eu falar pra vocês uma parte premonitória que eu tive, um sonho premonitório que eu tive. Foi muito engraçado. Não foi nada engraçado, gente. Mas, assim, foi interessante. Porque, assim, eu tava morando no Rio Grande. Ainda bem que não tem ninguém aqui dessa região, porque eu vou ter que dar nome aos bois. Oi, Monique. Seja bem-vinda. A Monique é minha comadre. Ela é madrinha da minha pequenininha, da Lili. Ela ganhou o bebezinho dela também. Então, as minhas felicitações. Eu não consegui ver o Magnus ainda, Monique.
mas que Deus dê muita luz e muita saúde para ele, e que vocês estejam bem, e assim que possível, tiver condições, eu vou conhecer o Magnus, né? Que Deus abençoe a vida desse bebezinho que chegou na vida dela e do Joaquim, que é muito amigo do meu marido também. Rato é tranquilo, mas barata eu não consigo nem olhar. Eu consigo matar barata e aranha tranquilamente. Diego já morre de medo de aranha. Mas rato, pra mim, é um troço que não funciona. Beijo, amiga. Que Deus abençoe a tua vida. E vamos lá no negócio premonitório, no meu sonho premonitório. Eu tava no Rio Grande. Eva, seja bem-vinda. A Eva também tá bem ativa na página. Seja bem-vinda aos nossos causos de sobrenaturais dos nossos inscritos. Agora eu tô falando o meu, tá? Eu tava morando no Rio Grande e eu trabalhava na FURG, né? Que é uma universidade federal, na casa do estudante. E aí o que aconteceu? O meu marido sempre, depois que eu fui assaltada, né? Tive esse péssimo, né? Essa péssima experiência, eu tava procurando a palavra. Eu tive essa péssima experiência de ser assaltada à mão armada, agredida e tudo que um assalto à mão armada vem junto, né? E depois que eu fui assaltada, eu ia trabalhar às 5 horas da manhã, por aí eu ficava 12 horas, né? Meu marido começou a ir junto comigo, me levar pro trabalho, né? Então lá no Rio Grande, normalmente amanhece e entardece bem mais tarde, né? Aí já era umas 6h20, tava bem escuro, né? Bem escuro mesmo. E aí nós estávamos andando a caminho da faculdade, lá de onde eu trabalhava, aí ele começou a me levar. E o que aconteceu? Ai, obrigada, Eva, obrigada. Vocês estão enchendo o meu ego hoje. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei pra ele assim: sonhei que a pessoa tal tinha morrido. Eu falei pra ele assim, né? Porque ele conhecia essa pessoa, só não posso falar o nome dele, né? Sonhei que a pessoa tal tinha morrido. E engraçado que no meu sonho, no velório dele, tava. O pessoal que tá entrando, seja bem-vindo. Hoje a live é de causos sobrenaturais meus e dos meus inscritos, né? E eu falei assim, ó, a pessoa tal, eu sei que a pessoa tal tinha morrido, eu tinha ficado tão agoniada, né? E eu tava vivendo o velório num sonho, né? Dessa pessoa em específico que morava na casa do estudante. E aí tá, daí eu cheguei pra trabalhar e a gente tem uma ata que a gente via o que tinha acontecido nos dias anteriores, né? No dia que eu fui trabalhar. E a primeira coisa que eu abro a ata e vejo é uma anotação no mesmo dia, gente. Não fazia uma hora que eu tinha falado pro meu marido. Eu falei assim, eu lendo aquilo ali, eu peguei e li assim: fulana de tal foi hospitalizada por tentativa de suicídio. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, ó, com essa cara de pasma. Eu juro por Deus, porque eu tenho até hoje a foto do escrito na ata o que tinha acontecido com a fulana, que ela tinha tentado suicídio. Primeira coisa que eu fiz, eu falei assim: tu lembra do que eu te falei? Mandei mensagem pro Diego, né, no WhatsApp. Tu lembra do que eu te falei? A fulana de tal tentou suicídio. Ele também ficou assim, a boca aberta. Ele não se acreditou. Então foi um sonho premonitório que eu tive. Não era próxima dessa pessoa, né? Passava por mim, eu fazia o meu, dava bom dia, boa tarde, né? Mas nunca sentou para conversar comigo, como outras pessoas da casa do estudante faziam, né? Mas eu tive esse sonho premonitório e quando eu cheguei assim e vi na ata aquilo escrito, eu não me acreditei. Eu não me acreditei. Gente, eu juro por Deus que eu tenho até essa foto até hoje aqui no meu celular. Da ata dizendo o que aconteceu com essa pessoa, que ela tinha tentado suicídio. Então, essa foi uma experiência, sim, que eu tive de sonho premonitório. Graças a Deus, tá bem viva. Agora tá bem, né? Não, pelo que eu sei, não atentou. Ela atentou uma segunda vez contra a vida dela depois. Mas aí depois, né? Ela fez os tratamentos e tá tudo bem com ela. Né? Que Deus abençoe a vida dela também. Mas, assim, foi muito interessante porque foi imediato. Eu sonhei no mesmo dia e uma hora depois eu fui ler e aquilo tinha acontecido. Mas, graças a Deus, ela não morreu, né? Então, assim, foi muito... esse foi, eu acho que, um dos mais recentes que eu tive, assim. E foi muito interessante. Esse eu tenho prova, gente. Esse eu tenho prova porque não é balela, não. Eu tenho provas porque eu tenho, tá? Esse dia eu tava olhando a minha galeria do fotos e eu vi ali o escrito, né, que a gente tinha que descrever tudo o que tinha acontecido, né, pra gente passar para quem coordenava as casas do estudante o que estava acontecendo, né, os casos que estavam acontecendo da casa, né, porque eles têm que ficar informados e tal. Então esse foi um relato meu, assim, acho que é um dos mais impactantes, porque eu fiquei muito impressionada. Quando eu cheguei na casa, que a primeira coisa que a gente faz é chegar,
abrir e pegar a ata pra ver o que aconteceu nos dias anteriores, né? E quando eu li isso, eu fiquei assim, boquiaberta. Eu fiquei pasma. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou bruxa. Eu juro que eu pensei pra... Gente, eu juro por Deus, que eu pensei assim, eu acho que só posso ser bruxa. Porque eu sonhar exatamente com aquilo, no dia que aconteceu aquilo, cara, eu fiquei assim, ó, pasma. Né? Então, pra quem pergunta isso, eu já tive alguma coisa, hoje eu tô falando, tô desembuchando tudo que eu já passei. E se vocês ainda tiverem algum relato, pode me mandar aqui no Instagram, no direct, que eu leio ainda hoje. Tem bastante aqui ainda pra ler. E a gente pode ir conversando, né? Agora eu vou ler mais um, vou ler o da Mica, aproveitar que a Mica já tá aí. E ela pode complementar pra gente, caso haja algum fato que eu deixei passar. Tem até título, olha que chique, né? Como a pessoa escreve bem, né? Tem até título. A Bruxa. Esse é o relato da nossa seguidora. Quando eu tinha uns 6 anos, minha mãe me colocou para dormir no berço do lado da cama deles. E ela se deitou também. Meu pai estava dormindo. Minha irmã estava na cozinha vendo TV. Do nada vejo, no canto do guarda-roupa, com a parede, 2 olhos redondos pegando fogo. Jesus. Não era Jesus. Mas assim, meu Deus, que medo, mulher. Deixa eu terminar aqui. Me cobri de medo. Muito Catarina, né? Muito catarinense falando um negócio desse. Me cobri de medo. Oi, Gorete! Oi, Gorete. Tava sentindo tua falta na live. Fique aqui e se eu tiver algum relato sobrenatural, Gorete, fale pra gente. A Gorete é uma das maiores colaboradoras de foto desse canal. Acho que 70% das fotos que eu posto é a Gorete que me manda. A Gorete é foda. Te adoro, mulher. E falei dos dentinhos ali. É ela que tinha os dentinhos das filhas, né? Eu também quero fazer da minha menina. A Gorete tava falando sobre os dentinhos de joias de afeto, né? Que o dente, querendo ou não, é uma joia de afeto, né? Vamos voltar pro relato da Mica. Perdão. Me cobri de medo e escutei minha mãe pedir água para minha irmã. Só um pouquinho, gente. Aí, há 2 anos, hoje estou com 26. Contei para minha mãe sobre isso. Eu nunca tinha falado para ela e ela falou que viu um clarão também no canto do guarda-roupa e deu um calor nela. Ficou abafada e por isso pediu água, mas nunca havia me falado também. Então, assim, Ai, vou ter que pedir um pouquinho de água. Ô, Tayla, traz um copo de água pra mãe, filha, por favor. Ai, gente, tô falando muito aqui, minha garganta ficou seca. Gorete falando que ela não vê essas coisas, não. Aí, então, Mica, o que aconteceu? Tu e a tua mãe tiveram a mesma percepção. Traz um copo de água pra mãe. Pode ser, filha. Tem água aí dentro? Tem. Deu? Obrigada, pode deixar aí. Pronto, agora continuamos. Então, a mãe da Mica e ela tiveram a mesma percepção. Tu tá rindo, Gorete? Porque eu sei que tu também tem umas experiências assim. Só pode. Deixa eu só pausa um pouquinho pra fechar a porta. Tá, ela vai fechar a porta. É uma porta de correr. Então, a Mica, depois... Meu Deus! Desculpa, gente. Depois de 20 anos, descobrimos que vimos a mesma coisa. Tu fica com os olhinhos aí, Gorete, eu tô engasgada. Jesus, misericórdia. Então foi muito interessante, Mica, porque assim, não foi só tu que percebeu. Olha só, gente, que horror. Deixa eu tomar mais água. Não foi só tu que percebeu. A tua mãe também. Então, assim, com certeza algo tinha ali. Porque tu viu os olhos pegando fogo e ela sentiu o calorão. Então tinha alguma coisa ali. E eu te pergunto, Mica, se depois tu conseguiu ver ou perceber alguma coisa. Eu não terminei de ler o teu relato ainda. Mas o que tu sentiu? Não, a gente já é a louca da... Tipo assim, as bizarras, né, Gorete? A gente é as bizarras, né? Tu sentiu mais alguma coisa, Mica, a respeito disso? Assim, tu viu de novo, né? Eu vou continuar lendo e tu vai mandando aí pra nós. Deixa eu colocar no ler mais aqui, porque o da Mica é bem grande. Antes disso, estava fazendo uns banhos e umas orações que uma benzedeira deu, e que disse que fizeram feitiço para meus pais.
E a bruxa pegou em mim por ser criança e mais fraca. E dizem que essa bruxa precisa matar 7 inocentes para sair do purgatório. Gente, que medo, né? Ainda bem que a benzendeira me ajudou e a bruxa não me levou, graças a Deus. E a benzedeira também que ajudou muito, né? Quem aí já foi numa benzedeira? Caiu, amiga, pra ti? Tá tudo ok com a live, gente? Vocês estão conseguindo me ver? Só me dá um joinha aí. Gorete, fala aí pra mim se tá tudo certo. Tais aí, tá conseguindo me ouvir, povo? Mica, só me dá um ok. É porque em 1 hora a live tem que sair e aí a gente voltou. Porque o Instagram tá deixando 1 hora só. Só me dizem aí se tá tudo certo pra eu continuar. Ah, tá, beleza, Lili. Obrigada. Obrigada, Gorete. Então, assim, ó, quem aí já foi numa benzedeira? Gente, eu fui tanto em benzedeira. A avó Ritinha, tia Ritinha, tinha uma benzedeira muito famosa na minha cidade, em Itapema, que era a tia Ritinha. Quando eu for em Itapema, eu vou mostrar o túmulo dela lá. Ela viveu 101 anos, se eu não me engano. E o que eu fui. Pô, olha que loucura, Mica. Né? Que doideira, né? Logo na hora que eu fui falar o teu relato sobre a bruxa, caiu a live pra ti? Tu mora nessa casa ainda? Ou tu tá morando numa casa sem ser essa casa que tu viu essa presença? Conta pra gente aí. Benzedeira, cartomante. Eu fui muito na benzedeira. Porque como eu me queimei, minha mãe e meu pai sempre me levavam nas benzedeiras antes de ir para as cirurgias, né? Que eu fiz muitas cirurgias depois disso. E eu sempre ia nas benzedeiras. Não, na benzedeira específica, na tia Ritinha, né? E eu sempre ia, e meu pai super acredita, e até hoje, se ela tivesse viva, eu continuaria levando os meus filhos, porque eu acho que é uma tradição muito interessante que a gente tem que passar, né? Porque é o conhecimento de uma benzedeira, olha, muito melhor que muita coisa por aí. E é incrível como sabem das coisas. Ai, que bom que tu mora em outra casa, né? Que bom, pelo menos isso, né? Mas se for algo contigo, segue junto, né? Mas pelo visto, a benzedeira conseguiu fazer o que tinha que ser feito, né? Pra poder afastar de ti essa energia negativa que tinha, né? É, a respeito de benzedeira, cartomante, eu tenho outra coisa pra falar também. Olha só, eu digo que eu nunca tenho nada, mas eu tenho uma história pra contar, né? Minha mãe teve médico especialista que mandava benzer. Mas na minha época ali que eu me queimei, foi em 91, 92, 93, por aí, que eu fiquei alguns anos em coma e tal. Depois disso que eu fiz muitas cirurgias, eu ia direto em benzedeira, gente. Muita. E fazia benzedeira, e fazia unguento, fazia várias coisas pra colocar nas minhas feridas e tal. E tá tudo certo, né? Tu ainda é perseguida por isso, amiga. Tu tem que ver o que é essa energia que te segue, né? De repente, alguma coisa que veio já junto kármica contigo, né? É sempre bom a gente se resguardar espiritualmente, né? De repente, tu procurar um padre, eu sei que tu é católica, né? Pedir para que ele faça uma oração mais específica para ti sobre esse assunto. Não fala esse assunto específico, né? Mas assim, fala que tu quer uma oração mais fervorosa, porque tu tá, né, assim, com um pensamento um pouco carregado, mas não é o teu pensamento, obviamente, né? Alguém que tá ali contigo. Mas eu acredito muito em benzedeira, gente. Eu acredito super, porque assim, ó, elas são incríveis, incríveis, né? Mas já fizeram coisas aqui pra gente, a Mica falou, né? Que é a dona desse relato. Tive que pedir pra benzedeira desmanchar. Exatamente isso, assim, ó. A nossa fé move montanhas, já dizia isso, né? Então, se a gente acredita naquilo, com certeza vai ter uma efetividade, né? O que ela tá falando, que a benzedeira tá fazendo, né? Vai muito da gente acreditar e ter fé também, né, gente? Vamos continuar. Uma vez ou outra acontece de eu estar carregada ou ter coisa contra mim. Aí eu vou na benzedeira. Isso é isso. Tu consegue se descarregar. E a benzedeira consegue fazer esse trabalho de descarrego pra ti. Tá ótimo. Né? Eu vou contar pra vocês também uma coisa que aconteceu. Não é nada de sobrenatural. Mas da cartomante que eu fui, né? Nessa casa do estudante tinha uma moça que ela era cartomante. E eu adoro ela, assim, super querida, um amor de pessoa. Eu nunca tinha ido numa cartomante. Eu pensei assim, eu vou porque eu quero ver como é que funciona, né? Eu tinha muita curiosidade, porque eu nunca fui. E aí eu fui,
né, com ela, dela assim, tens alguma pergunta em específico? Ela perguntou pra mim, eu falei, não, né, eu gostaria de saber no geral, assim, como é que eu tô, né, sobre a vida, sobre a família, sobre algumas questões específicas, recente tinha sido, não tinha sido assaltada ainda, e ela falou sobre isso, né, que uma notícia desagradável ia me assolar em 30 dias, e não deu uma semana eu fui assaltada e a mão armada, né. E aí ela pegou e falou assim, tu tá tendo alguma dificuldade com a tua filha, né? Ela tá passando por algum problema? E naquela mesma semana tinham fazido bullying com a minha filha, eu tive que ir na escola, queriam bater nela, foi todo um fuzuê, e de primeira ela já veio com essa pedrada, né? Aí eu falei pra ela que sim, que eu tava... Eita misericórdia, Jesus! Aí eu falei pra ela que sim, né? Foi um negócio que caiu, gente. Que eu tinha passado por um estresse com a minha filha na escola e tal. Aí depois ela falou assim, agora eu vou tirar sobre a tua vida familiar, né? Assim, a tua vida sobre conjugal, né, na verdade. E ela falou assim, a tua marido tá passando por algumas questões e o que tu tá imaginando vai acontecer. Então, assim, fica tranquila que ele vai sair desse trabalho que ele tá. E dito e feito, não deu uma semana, ele saiu do trabalho que ele tava por outras questões, né? Mas ele também saiu do trabalho que ele tava. E a última tirada dela foi, eu perguntei pra ela, uma coisa mais pessoal minha, né? Como é que tava a minha... Meu futuro, assim, uma coisa mais futuramente minha, né? Dela, assim, tá pensando em estudar? Ela falou assim pra mim, né? Porque tinha saído a carta do livro, né? Carta do conhecimento e tal. Eu falei, sim, tô pensando em estudar. Eu não tinha sido assaltada ainda, né? Porque eu tinha comprado todas as coisas pra fazer a prova do Enem e tal, pra tentar medicina. E eu não tinha falado isso pra ninguém, porque eu deixava, como eu trabalhava na casa do estudante, eu gostava de deixar tudo isso muito oculto pra não mostrar muito do meu pessoal pra eles, né? Porque eles tinham a gente como uma segurança na casa, né? Quem ficava ali na portaria. E aí ela falou assim, tu pode tentar que tu vai tá com os teus caminhos aqui, todos eles abertos, porque tem o farol, tem a carta o livro, né, é aberto e tal, então teus caminhos estão todos abertos, então tu tem total livre passagem pro que tu tá querendo, tu vais almejar porque tu é muito obstinado e tal. Ela me falou um monte de coisa, né? E assim, então, essa minha experiência com a cartomante que a Gorete estava falando ali foi muito interessante porque ela não errou nada, gente. Ela falou assim, o que ela disse não demorou uma semana, foi batata. Até eu ser assaltada, ela conseguiu dizer que ia ter uma péssima novidade em poucos dias, né? Aí aconteceu que eu fui assaltada e tal. Mas com cartomante foi isso aí também, não é uma experiência paranormal, mas ela conseguiu ler exatamente o que estava acontecendo naquele período de espaço ali de um mês que aconteceu tudo isso que ela falou. Então, assim, eu não acreditava, mas depois daquilo ali eu passei a acreditar e, assim, foi incrível. Né? A minha experiência com a cartomante. Se vocês tiverem alguma experiência com cartomantes, boas ou ruins, contem aí pra gente também. Deixa eu ver aqui o próximo pra eu contar pra vocês. Eu vou lá no da Jordana, que é lá na publicação do Instagram. Então, gente, vão contando aí, vão dizendo o que vocês estão achando, que só vou entrar aqui na publicação do Instagram que dá pra ver o relato da Jordana. Eu tenho esses meus relatos, assim, não são muito sobrenaturais, mas são interessantes, né? Porque é experiências de vida que a gente vai passando. E eu achei muito interessante porque ela acertou tudo. Ela é muito boa. Nossa, e como é que tu reagiu a isso quando ela te falou antes dele falecer assim? Tu meio que desacreditou ou tu acreditou, Lili? A Ellen falou assim: nunca vi, porém queria. Sério mesmo assim que tu teria essa vontade de ver, de se comunicar, ou é mais uma curiosidade? Né? Porque assim, a gente pode ter uma curiosidade de ver para ver se realmente existe, porque existe essa nossa curiosidade nata, né? Do que há depois da morte, né? Ou tu quer ver porque tu quer, assim, queria trabalhar com essas energias, tu queria tentar ajudar, ou só é mais uma curiosidade, assim, de saber se existe mesmo ou não, né, Ellen? Diga aí pra nós. Eu já tô achando aqui o relato da nossa outra seguidora, da Jordana. Antes de ler o da Jordana, eu quero ler. Acho que ela tá até na live, se eu não me engano. Jordana, se tu tá na live, tu dá um oizinho aqui pra nós, por favor. Nós achávamos que era alguém da família dele.
Mas meses depois ele faleceu no acidente. Eu sinto muito, né? Porque mortes assim inesperadas são muito tristes, né? E muito ruim isso, né? Eu não sei, eu imagino que pegou todos de surpresa, assim, essas mortes inesperadas são muito tristes, né? E porque quando alguém já está doente, a gente meio que tá com aquele psicológico mais preparado, né? Não tá preparado, mas a gente meio que entende, né? A Lili tá dizendo, é Liliane, né, Lili? Se tu não se incomoda, eu vou continuar te chamando de Lili, porque o nome da minha filha eu acho esse nome lindo. Ela tinha 28 anos na época que o marido dela faleceu, né? O falecido marido dela. E ela teve, né, essa confirmação nas cartas um pouco antes dele falecer. Então, acho que isso seria muito amedrontador pra mim. Se eu tivesse essa, tipo assim, ó, alguém muito perto de ti vai morrer, né? Tinha 28 anos ele, ela tinha 22, né? Ela era mais jovem ainda, né? Desculpa, Lili. Então, assim, morreu super jovem no acidente. É muito difícil quem perde alguém muito jovem assim. Quando alguém já tá doente, a gente meio que, né? Poxa, a gente vai se preparando aos poucos conforme vai passando o tempo. Mas quando é do dia pra, tipo, tu deu um abraço na pessoa e ele saiu e morreu de acidente. Não sei se foi isso que te aconteceu, mas é só um exemplo que eu quero te dizer. Eu também não quero tocar nesse assunto que pode ser um gatilho pra ti. Mas aí, quando é a morte muito abrupta, é muito mais triste, né? A gente não consegue entender, a gente não consegue, né? Só pessoas mais evoluídas conseguem abraçar a morte com uma velha amiga, que nem diz no filme do Harry Potter, né? Mas, enfim, é muito triste isso. Qualquer morte que não seja uma coisa meio que esperada, os idosos, que já tá doente, né? Alguma doença que assola e que é devastadora. É tudo muito triste, né, gente? É muito, muito ruim isso. A A Gorete falou assim: minha sogra ia sempre em uma cartomante. Um dia a cartomante falou que não podia ver cartas para ele naquele dia. Ela foi embora indignada, perdeu o filho naquele dia à noite. A mulher viu que não podia falar, é óbvio, exatamente. Provavelmente ela viu que alguma coisa ia acontecer ali para ela e decidiu não abrir para não ter que falar ou mentir do que ela estava vendo ali, né? Então isso também é muito triste. Cara, assim, cara, as cartas são uma coisa assim, quem sabe trabalhar com elas assim seriamente não consigo achar uma palavra, mas é um objeto assim, né, um oráculo muito incrível para quem sabe trabalhar direito com as cartas, quem trabalha com seriedade, porque é muito claro mesmo, assim, depois que eu fiz uma tiragem para mim, eu não, né, a pessoa fez a tiragem para mim, eu fiquei acreditando mais ainda, né, e eu sinto muito, Lili, né, que eu não sei como é que tu trabalha com essa situação do teu falecido marido, mas que Deus conforte o teu coração, né, fica aqui as minhas condolências, porque não é porque passou algum tempo que você ainda não sente, né, então, assim, eu passou 24 anos que a minha mãe morreu e eu ainda choro por ela e tá tudo bem, a gente precisa chorar, né? A gente precisa ter o nosso espaço de luto e meu coração está com as condolências para você, né? De coração, né? Tô dando as minhas condolências porque não é fácil, é triste, né? E que Deus abençoe tua vida e que tu tenha conseguido superar essa fase tão triste, né? Esse momento triste para ti. A Gorete, né? E a noiva dele foi em outro homem perguntar se eles iam casar. O homem falou que nunca. Ai, que triste. Né? Que triste, porque realmente eles não iam casar porque o coitado ia morrer, né? Ia falecer. Então, assim, é muito triste, né, gente? E a gente meio que não se acredita se alguém vem falar pra ti assim, ó, vai falecer alguém da tua família esse mês ainda. A gente fica duvidando. Aí acontece, não tem muito o que fazer, né, gente? E a gente também não pode fazer nada. Mesmo que a gente soubesse a hora e a data, a gente não pode fazer, porque era a hora da pessoa, né? Em uma brincadeira, a Ellen falou assim, né? Em uma brincadeira, falei sobre meu tio falecer. Uma semana depois ele faleceu. Isso acontece. Eu tô toda arrepiada de novo. Isso acontece muito, né, gente? Eu acho que acontece mais do que a gente imagina, a gente às vezes nem se lembra, né? Porque essas percepções podem passar pela gente, a gente nem se dá conta. E quando a gente vê, foi.
né? Acredito que hoje em dia a gente tem medo de procurar alguém em quem confiar. Tem muito charlatão, exatamente, que nem eu falei, né, Gorete? Para quem trabalha sério com as cartas, quem usa o oráculo da forma correta, quem faz um trabalho idôneo, justo, é muito difícil de se achar. E aí tu pode cair na vigarice, né? No charlatanismo de outras pessoas, né? Porque eles podem te dar falsas esperanças de coisas que pode não vir a acontecer, mas daí a gente tem que. É aquele dito, né? Tem que pagar pra ver, infelizmente, né? Mas tem que ir com muita cautela também, né? Eu oriento que as pessoas vão com muita cautela, sem muito propósito, né? E deixa as coisas acontecerem. Porque a gente também não tem poder para mudar muita coisa, gente. Porque assim, se tá na nossa cronologia ali de vida, no nosso plano de reencarnatório, não tem muito o que se fazer, né? A gente pode dar uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, mas o nosso destino final já tá batido o martelo, né? Então eu vou contar aqui o da Jordana, o relato dela, depois eu conto mais um relato meu, né? Ô, meu pai, olha só, quebrei o meu anel. Jesus, né? Que doideira. Vou deixar ele aqui. Jordana, né? Eu já vi na minha visão periférica, desculpa, minha falecida avó sentada numa cadeira na minha casa. Ui, olha, ó. A Fabiana entrou novamente. Ó, toda arrepiada, gente. Olha aqui. De contar pra vocês. Imagina se eu visse. Eu senti o cheiro do crisântemo que estava no caixão dela. Eu também sinto o cheiro de lírio da minha mãe. Um lírio que tinha em cima do caixão dela. E assim, eu não sei se é porque eu fiquei muito baqueada com aquilo. Eu lembro de flor por flor que estava em cima da minha mãe, gente. E eu tinha 11 anos, né? E aqui ela sentiu o cheiro do crisântemo que estava em cima do caixão dela. Mas teve uma vez que eu ouvi um assovio e a minha cachorra olhava pro portão. Ai, meu Deus, peraí. Olhava pro portão de casa como se tivesse alguém e erguia os pelos das costas. Fui no portão para ver Eu já vou ver o que estão falando aqui. Fui no portão para ver e um vulto preto passava por trás da casa do vizinho de frente. Algumas horas depois, o meu ex-esposo, na época, recebeu a notícia que o tio dele tinha tentado se enforcar. Eu não duvido do sobrenatural. Eu também não duvido, gente. Eu não duvido. Ô, Gorete, não me fala um negócio desse. Eu não duvido também, porque assim, cada um tem as suas experiências. A gente só pode acreditar ou desacreditar a partir de experiências que a gente teve. Eu digo muito isso. A partir do momento que eu fui no centro espírita, e eu já vou falar da carta da minha mãe, tinha esquecido, né? Depois que eu fui no centro espírita e tive as minhas reafirmações de fé, é muito difícil alguém tirar isso da minha cabeça agora. Né? Então, assim, são tudo reafirmações da fé que a gente tem, né? E eu acho que ali sobre o fato da flor, eu vou até parar de mexer nos meus anel, porque senão eu vou quebrar mais um. Sobre essa questão das flores, eu lembro de ver, assim, eu lembro de todas as flores, as posições que os lírios estavam em cima do caixão da minha mãe, os crisântemos, os cravos e tudo. E eu acho que é porque isso me marcou muito, né? E eu não costumo sentir muito cheiro, mas o cheiro de lírio, volta e meia, ainda assim vem na minha cabeça. Mas eu acho que é por causa de uma memória afetiva minha, né? Não tanto sobrenatural, eu diria assim, na minha experiência, né? Mas a Gorete falou ali, né? Peraí. Cheiro de flores é muito comum em quem tem mediunidade, né? Mediunidade todos temos em maior e menor grau, né? Uns são mais desenvolvidos, outros não. Né? O que diferencia é o quão exacerbada a mediunidade é na pessoa. Né? Tem uns que não tem, né, nenhuma sensibilidade, mas ela tá ali, mas não tem aquilo trabalhado. Né? Eu não desejo isso pra mim, tô muito bem do jeito que eu tô, né? Não quero ver nada, tô bem aqui com as minhas bizarrices, né? E tá tudo certo, como diz a Gorete, né? A gente já é as bizarras estranhas mesmo. Aí a Helena falou que sente o cheiro de flores do caixão do meu tio. Quase sempre sinto o cheiro dele. Eu acho que eu ficaria muito triste se eu tivesse essa percepção assim o tempo todo, sabe? De quem já se foi. Eu acho muito, muito triste isso. A Gorete fica rindo de mim aí, ó. Gorete, para de rir. Né? A Gorete ali comentou comigo ali depois no privado ali antes.
E eu falei pra ela, Deus me defenderá, né? Agora deixa eu contar da carta psicografada da minha mãe. Né? Eu tava naquele centro espírita, naquele primeiro dia que eu fui. E aí essa mulher falou assim pra mim, a médium Aline, né? Ela falou assim, Daiane, tu pega e deixa... Porque eu tinha falado meu nome pra ela, obviamente, né? Tu pega e deixa o nome da tua mãe, o teu nome ali, pra mandar lá pras psicografias, pra ver se vai ter alguma resposta, assim que ela tiver uma autorização espiritual, ela vai te responder. Isso era sempre domingo, eu sempre ia no domingo no centro espírita, porque era o dia que eu tinha de folga. E aí chegou ali se eu não me engano foi junho, e eu nunca tinha ido numa quinta-feira. Porque quinta-feira era muito lotado, porque era o dia das cartas psicografadas, né? E aí a minha amiga pegou e falou assim pra mim, Dai, vamos hoje, numa quinta-feira, que era uma quinta-feira que a gente já pegou uma folga extra, não lembro do que era. Daí eu falei, vamos. Aí foi eu, o marido dela e ela, né? Foi nesse dia que ela me disse que ela tava grávida de novo, que ela tinha perdido um bebê e depois ficou grávida novamente. E nesse dia ela falou assim, eu tô grávida. E fazia uns 2, 3 meses que ela tinha perdido o bebê. E graças a Deus, o menino dela tá super bem. O Miguel deve estar com uns 8 anos hoje. E aí a gente foi nesse domingo, né, nessa quinta-feira, nesse centro espírita. E eu me sentei lá e teve a palestra normal. Eles começaram a ler algumas cartas psicografadas, né? E aí no final da palestra, eu tava conversando com ela. Sabe aquele burburinho que fica de final de culto, final de igreja, final de missa, tudo, dava aquele burburinho. E eles falando assim... temos algumas cartas aqui antigas, a gente vai falar o nome do solicitante. Se alguém se identificar e quiser vir aqui olhar, sinta-se à vontade, né? Eu conversando com ela, já esperando os atendimentos das salas, a gente estava meio que se organizando para ir cada um para sua sala e tal de atendimento, né? Que eu ia ser atendida, não ia atender. E aí, ele começou a chamar um monte de gente e ele pega e chama meu nome, Daiane Nunes. Gente, eu fiquei mais branca de quando a mulher falou que tinha visto uma foto de defunto no meu quarto. E eu, assim... eu fiquei bem assim, tipo... Aí na hora eu comecei a chorar, né? Porque, assim, quem já perdeu alguém há muito tempo, né? E sabe que veio... Porque ele falou assim, Daiane Nunes, mãe Terezinha Nunes. Então eu sabia que era dela, né? E eu fiquei assim, meu Deus. A minha amiga me olhou e falou assim... Ai, eu não acredito. Ela falou assim. Aí os que estavam atrás de mim começaram a me abraçar, porque todo mundo se solidarizou, porque todo mundo tá lá com a mesma finalidade, né? E começaram a me abraçar, e o homem começou a vir perto de mim para poder me dar carta, porque eu me levantei, peguei a carta dela, e eu não consegui, que tava dobrada assim em 4 partes, né? Eu não consegui abrir isso, eu comecei a chorar, e comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E aí eu falei para ela assim, Elisete, abre e lê tu. Né, amiga? Ela assim, não vou tirar esse prazer de ti, é tu que tem que ler. Tu tava buscando por isso há mais de 20 anos, amiga, tu tem que ler. E as pessoas atrás de mim me abraçando, todo mundo assim comovido, que todo mundo quer uma carta, né? Assim, daquelas pessoas que estavam naquele momento lá, né? Aí eu abri e li e me desaguei. E chorava. A única pessoa que leu essa carta também foi a Elisete, né? Ela tá aqui comigo ainda. Tá no meu livro ali, no livro do Outlander. Ela tá dentro do livro do Outlander. E mais ninguém leu, porque é uma coisa muito particular minha. Assim, e eu tive essa experiência de ter uma carta psicografada da minha mãe. Né? Viriam outras póstumas, mas eu não frequentei mais o centro espírita porque eu acabei me mudando de lugar, de cidade, não consegui mais ir. Mas eu tive esse prazer na minha vida, né? De ter uma mensagem vinda espiritualmente dela, né? Então, assim, se alguém aí já recebeu alguma carta psicografada e quiser comentar pra gente, fique à vontade. Eu estou comentando uma coisa particular minha, eu acho muito interessante porque é muito difícil, gente. Carta psicografada é muito difícil de se receber. E a minha demorou ela tava lá parada 3 meses já. A minha mãe mandou logo depois, né? E eu, como nunca ia na quinta, não sabia que ela tava lá pra ver como ninguém se comunicava de um dia pro outro, né? Eram células diferentes dentro do centro espírita, então não tinha essa comunicação para não passar nenhuma contaminação de informação, né? E eu consegui essa carta psicografada, gente, né? Eu não vou mostrar para vocês porque é uma coisa muito particular minha, nem meu marido leu, ó, a verdade, né? Eu não deixo ninguém ler porque é uma coisa para mim, específica para mim, então ela tá ali guardadinha, bonitinha, mas eu tive esse prazer na minha vida de ter uma carta psicografada, né? Eu tive 2, na verdade, né? Uma dela e de um mentor espiritual meu, né? Que em outra vida diz que era meu marido e a gente era muito feliz e tivemos vários filhos, enfim.
Mas essa é uma ou outra minha experiência sobrenatural que eu tenho aqui para contar para vocês, né? Não é sobrenatural, mas foi uma carta psicografada, não é todo mundo no Brasil que pode dizer que tem uma carta psicografada de um ente querido. Se alguém aí tiver, né, sinta-se à vontade de dizer, eu também tenho, eu também passei por essa experiência, eu gostaria de passar por essa experiência. Vocês gostariam, gente? Conta pra mim aí, de passar por uma experiência de ganhar uma carta psicografada de alguém que se foi? Ou era só eu que tinha essa vontade, né? Ou se era uma vontade só interna minha? Eu tenho medo de procurar por uma psicografia e me desapontar. As pessoas que eu conheço que receberam foi muito genérico. A Gorete já teve uma experiência. Não é que ela teve uma experiência, mas pessoas que tiveram essa experiência acharam que foi muito genérico o que estava escrito, né? E eu te entendo completamente, Gorete, porque assim, a gente tem que dar muita chance pra dúvida, né? Só acreditaria se a minha mãe e meu pai me provassem, né? A da minha mãe, por exemplo, foi escrita de punho. Ela não foi psicofonada. Pode ser psicofonia. Psicofonia é quando o médium ouve e escreve com o punho do médium. Ela não, ela acoplou em cima da mão do médium e escreveu com a própria letra dela. Então, para mim, isso já foi uma reafirmação que também era ela. Porque eu lembro perfeitamente da letra da minha mãe, da assinatura, porque ela escrevia muito. Então, acho que foi uma forma dela também confirmar para mim que era ela, né? Então, foi essa a minha experiência foi muito boa, porque esse centro espírita exatamente, né? A Gorete, ele tá falando que tem que ser uma coisa muito íntima, né? Entre ela e o ente querido dela, para ela poder confirmar para ver se isso era verdade. E normalmente, quando vem alguém, quando uma carta partindo do princípio que existe um além após a morte, né, gente? Vamos partir desse princípio aqui, não que esteja cagando regra para todo mundo, né? Mas estamos falando, né, abrindo um parêntese sobre isso, né? E normalmente, quando ela é genuína, ela vem com alguma coisa muito específica. E naquele momento a minha veio com uma coisa muito específica. Então, assim, além da letra e essa situação muito específica, fez só eu me reafirmar que aquilo ali era verdade também, né? Porque é muito difícil a gente pegar assim e se apegar em algo que talvez nem seja, que nem agora a gente falou uma coisa muito genérica, falar uma coisa muito por cima, nada muito específico, e também não reconhecer a letra, se for só uma psicofonia, não for uma psicografia. Então, eu entendo muito bem o que a Gorete falou, né? A gente tem que ter muita cautela também, porque a gente não pode só ir na emoção, a gente também tem que lidar com a razão. O espiritismo, ele é muito, né, de provar primeiro que não é uma causa física, para depois tentar ver se é uma causa espiritual. Então, assim, eu vou ler o que a Lili falou aqui para contar para vocês também. Eu recebi um recado do meu marido que estava junto com o meu avô. Nunca se conheceram em vida e o médium, o lugar que eu fui, não me conheciam e deram os nomes certinho e vieram até mim perguntando se eu conhecia. Isso é muito incrível, né, Lili? Assim, só quem passou por uma experiência dessa sabe dizer o sentimento que a gente tem quando vem alguém com uma pedrada dessa, né? Porque eu acho tão incrível, assim, do nada uma pessoa que nunca te viu na vida vem com uma pedrada dessa. Gente, é muito incrível. É muito incrível, assim. Faz a gente se questionar realmente se existe ou não algo depois da morte, porque é inacreditável, né? E esse centro espírita que eu fui, eu tenho muita vontade de voltar lá. Quando eu for para Santa Catarina, eu estou em Santa Catarina. Quando eu for para Itapema, eu quero passar lá em Tijucas para poder ver se eu consigo ir numa sessão que tem lá. E eu até posso até ver se eu consigo documentar alguma coisa para vocês, se aconteceu alguma coisa comigo novamente lá. E lá eu tive tantas experiências, gente, nesse lugar, assim, que foi tão incrível, né? Foi uma coisa, assim, que, sei lá, me deu muito conforto também. A Lili falou que foi uma época que ela também estava péssima, estava muito triste e tal, né? Então, o espiritismo dá muito disso, né? Muito conforto pra gente também, né? Ele consegue acalmar o nosso coração, né? Ele faz a gente sentir o coração quentinho, né? Porque faz a gente acreditar que não acabou por aquilo dali, né? Mas enfim, vamos voltar aos nossos relatos aqui, porque senão eu capaz de dizer que eu tô querendo incentivar vocês a serem espíritas, né? Mas enfim. Um outro relato que eu tenho também desse lugar
que eu quero contar para vocês voltando ao assunto dessa segunda carta que eu recebi, que era de um mentor meu, que estava me acompanhando, que era um marido meu em outra época, e essa médium, ela dizia que ela me via dançando com vestidões de baile e tal, e os meus olhos eram exatamente iguais. Vai lá, amiga. Beijo, fica com Deus. E aí ele me mandou uma carta. Cara, e meu marido, na época, ele ficou enciumado da carta. Né? Eu achei tão engraçado isso, porque ela psicografou na hora pra mim, eu até achei que era da minha mãe, não era, era dele. E ela foi lá e psicografou na hora, eu tava numa sala de desobsessão, e ela fez essa psicografia pra mim. Foi muito interessante, assim, também. Essa carta eu perdi, infelizmente, na minha mudança eu perdi. Mas eu sei que tem um mentor junto comigo, e que é muito querido, né? Ele tem um carinho muito especial por mim, isso também é muito importante. Não sei se vocês acreditam nisso, vão me falando aí também, mas são experiências que a gente tem, né, gente? E a gente tem que compartilhar, não é verdade? Compartilhando as minhas, compartilhando as de vocês, a gente vai conversando e vai tentando entender esse mundo louco que a gente vive, né? Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Porque os meus relatos aqui... Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa, se alguém mais comentou mais algo aqui que eu possa falar pra vocês. Enquanto isso, vocês vão falando o que vocês acham aí. Dos meus relatos por hoje é isso daí. Então, assim, espero que todos fiquem com Deus, fiquem em paz, né? E que não tenham mais nenhum relato sobrenatural. Roberta, olá! Seja bem-vinda. Estamos quase acabando já a live, amiga. Eu tava falando sobre relatos sobrenaturais dos nossos seguidores hoje. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tô sempre disponível ali nos meus stories, no meu feed ali. Pode comentar em qualquer publicação, eu sempre olho, eu sempre respondo. Ou pode ir no meu direct também. Temos a página no YouTube, Monóculo do Além. Quem quiser ir lá e assistir, tem vários vídeos lá também bem bacanas. Por hoje é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Né, tiverem alguma dúvida sobre algum dos relatos que a gente falou aqui hoje, estamos aqui para isso, né? Falo aqui, ó, deixando para vocês o nosso cenário novo, se vocês gostaram. No mais, seria isso, gente. Contamos os relatos que ficaram aqui, que mandaram pra gente. Eu vou abrir só o direct para garantir que não ficou nenhum para trás. Pera aí. Ah, Lili, obrigada. Eu fico agradecida. Uma amiga aqui dizendo que eu fiquei linda ali. Fico agradecida. Semana que vem teremos live de novo sobre um outro assunto. Né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma boa noite. Né? E que ninguém veja mais nada. Hoje eu não vou dizer que sempre tem alguém atrás de vocês para não deixar vocês com medo antes de dormir. Mas eu fico grata a quem ficou comigo aqui até agora. E fiquem com Deus. É isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Um beijo. E até a próxima. E hoje eu já vou postar sobre as joias afetivas aqui nos nossos stories, para quem ficou com curiosidade de ver o que é uma joia de luto, tá bom? Um beijo e tchau.